Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Nayara, eu sou trabalhadora do Freio Evangelista e hoje eu fiquei encarregada da nossa palestra. Nós vamos falar sobre a ética e a moral do verdadeiro homem de bem. É um tema que eu tirei aqui do Evangelho, misturando tanto o capítulo Sede Perfeitos, em que consta o homem de bem, no tópico 3, mas também tirei do capítulo 14. Eu sou ruim com o número romano. Também tirei do capítulo 14, no tópico A Coragem da Fé. Então a gente vai juntar tudo isso para falar sobre a moral e a ética do homem de bem. O homem de bem é aquele que se diz cristão, que se engaja em seguir com os preceitos do Cristo, com aquilo que Jesus nos ensinou, né? E seguir através daquela fé raciocinada, não a fé cega, de examinar aquilo que nos foi dado, compreender, internalizar e então aplicar, né? Porque isso sim é uma maneira sincera de estar colocando em prática a fé do Cristo. Então, como eu falei para vocês no tópico Coragem da Fé, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo... Desculpa, gente, é o número 20, o capítulo 24. XX e V, no tópico 13, que fala sobre a coragem da fé. Tem uma passagem que diz assim: todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 32 e 33. Então, o que a gente pode tirar disso, né? O que é declarar e reconhecer Jesus para que ele nos reconheça também? Eu sair pelos 7 cantos da cidade falando que eu sou cristã, eu colocar uma camiseta dizendo eu amo Jesus, tentar converter as pessoas à força, participar de algum rito de passagem. É isso que é declarar Jesus, declarar e reconhecê-lo? De uma visão leviana, a gente pode até dizer que sim, né? Porque é questão de você mostrar o seu apoio. Mas às vezes esse apoio é apenas externo. A gente não internalizou essa mensagem. Quando a gente não internaliza a mensagem do Cristo, não busca aplicá-la de uma maneira mais patente na nossa vivência, então a gente só está fazendo capa, né? Não estamos realmente o declarando, o reconhecendo, porque a sua mensagem é a sua própria essência. Então, se eu vou contra a sua mensagem nas ações, automaticamente eu já não estou de acordo com aquilo que ele nos ensinou. Então, declarar e reconhecer Jesus vai muito além desses aspectos externos que eu busco mostrar que eu sou cristã, que eu creio na Bíblia, que eu creio naquilo que Jesus nos ensinou. E diz respeito a vivenciar os seus ensinamentos, vivenciar a sua moral. E vivenciar é quando nós pegamos aquilo que está aqui no Evangelho, que está escrito, e aplicamos na nossa vida. Não precisa de mais nada para que Cristo veja que nós estamos o reconhecendo, que nós estamos declarando. A nossa própria vivência já está falando isso. O nosso próprio dia a dia, as nossas próprias ações já demonstram. Então, é sublime assim. É tão suave que às vezes não percebemos, mas é sincero, e por ser embasado, imbuído nesse sentimento de amor, nesses ensinamentos de Cristo, nós estamos mostrando o nosso apoio, mostrando que nós congregamos com esses ideais. Então,
é vivenciar essa mensagem, ainda que todos estejam fazendo o contrário, né? É ter essa fé forte também, bem ancorada. E a gente só tem uma fé bem ancorada quando entendemos por que procedemos assim. Porque aquele que não entende por que vai à igreja, por que estuda o evangelho, não consegue internalizar, não consegue aplicar. Então é muito superficial. E tudo aquilo que é superficial não nos deixa ir além, né? Porque é como se fosse a nossa zona de conforto. Para nós alcançarmos essa profundidade, é preciso que a gente se esforce também nessa compreensão e nessa aplicação dessa letra que está aqui no Evangelho. Senão será apenas letra morta, né? Será apenas para satisfazer uma ânsia que não é minha, mas sim de prestar contas com a sociedade de que eu creio em algo. Mas será que eu realmente vivencio aquilo que eu digo crer, né? Então, declarar e reconhecer Jesus é esse dever moral que nós temos de bem proceder. E quando eu falo dever, é porque uma vez que você conhece essa mensagem, você não pode voltar atrás e se justificar e dizer, eu não sabia, né? Ela abre os nossos olhos, ela nos traz a luz, mas também traz a responsabilidade de bem proceder, de fazer aquilo que é o certo, aquilo que a nossa consciência nos chama a fazer, ainda que todos estejam fazendo o oposto daquilo que nós lemos e compreendemos que aceitamos que é o correto, que é a mensagem do Cristo, que se pauta numa moral muito justa. Até hoje eu não consegui encontrar alguém que dissesse que o que Cristo ensinou no Novo Testamento fosse contra a moral, fosse contra, fizesse mal à sociedade. Muito pelo contrário, isso faz com que nós nos engrandeçamos, não é mesmo? Então, muitos podem dizer, mas na Bíblia, não sei o que, estava dizendo isso. Isso é no Velho Testamento, e que há toda uma organização social que requeria que houvessem essas regras mais rígidas e que não devem ser interpretadas ao pé da letra, e sim de acordo com o contexto da sociedade na época. Já Cristo, quando vem trazer essa boa nova, ele traz de uma maneira muito clara, com a regra de ouro, que é que temos que fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. É nisso que se ancora toda a sua moral. Então, quando nós buscamos nessa linha de pensamento proceder com as nossas ações, então nós estamos buscando vivenciar e declará-lo perante todos e perante ele também, né? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Sim, a mensagem e vivência do Cristo é um manual de como agir nesse mundo para ser bem recebido no plano espiritual. Então, a moral do Cristo, por ser reta, por ser pautada no amor, ela se sobrepõe às regras mundanas, naquilo que é conflitante. Então, se a lei do mundo fala que você pode matar, e Cristo vem com a sua moral e diz que não temos que tirar a vida do nosso irmão, porque ele também merece outras chances, né? O que a minha consciência vai dizer? Que eu tenho que matar essa pessoa ou dar uma segunda chance? O que eu gostaria que fosse dado para mim nessa situação? Se eu errei, eu já teria a minha vida ceifada? Eu acharia isso justo? Ou gostaria de ter uma segunda chance para reconhecer que eu errei e reparar o meu erro? Então, naquilo que é conflitante entre o que Cristo ensina e o que é a lei do mundo, que fiquemos com a lei do Cristo, que é pautada nas leis universais do amor, da caridade, de tudo aquilo que um dia alcançaremos para sermos seres humanos mais justos, mais corretos, com a fé forte e bem hasteada. Então,
Ainda que todos estejam agindo com a moral desviada, o bom cristão fará o que é correto, bom e justo, pois essa é a moral do Cristo. E não vamos aqui querer distorcer a palavra de Jesus, né? Busquemos a sua essência e não busquemos adaptá-la àquilo que eu entendo como certo. Tenhamos essa imparcialidade de buscar entender, sabendo que a lei do amor, da caridade, da fraternidade são os princípios básicos desses ensinamentos. E tendo esses princípios como norte, a gente consegue extrair a essência pura da sua vivência, né? E isso traz muito para a nossa consciência também, a gente pensar como que é esse bem proceder, né? Às vezes a gente tem que buscar indagar, né? Para agir com essa moral correta, a moral que Jesus nos ensina, a gente se indaga, o que Jesus pensaria se me visse fazendo isso? Será que ele ia ficar com vergonha? Será que ele ia ficar desapontado? Será que eu, se fosse pego no flagra, ficaria envergonhado do que eu estou fazendo? Né? Por exemplo, o que Jesus iria pensar se me visse furando a fila da vacina? Né? Ele nos ensina que nós somos todos irmãos, que eu deveria fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. E o que ele pensaria se ele visse eu furando a fila da vacina e falasse assim, ah, não, é porque eu sou mais importante, eu tenho isso, tenho aquilo, mas não é a nossa hora, né? Isso é uma questão moral também, de você saber aceitar o seu momento e buscar compreender que há outras pessoas com necessidades mais urgentes do que a sua e que estão na vez. Então isso é uma moral básica. E a gente vê tantas pessoas que tentam justificar o errado no seu ponto de vista egoísta, né? E a gente reprova tanto quando vê, mas quando vê, tá fazendo também. E qual é a justificativa? Ah, todo mundo fez, por que eu não vou fazer? Porque você é um bom cristão, porque você é um homem do bem, porque você tem consciência daquilo que é o certo e daquilo que é errado. E uma vez que você conhece a mensagem do Cristo, você não pode alegar que não a conhece. Você sabe o que é o certo e o que é errado. Então, isso não é, o seu ponto de vista egoísta não é justificativa para fazer aquilo que vai contra a moral, que vai contra a ética. O que Jesus iria pensar se me visse sendo preconceituoso por questão de classe, de raça, de gênero, de condição social? O que ele iria pensar se me visse sendo preconceituoso com essas pessoas? Ele não nos ensinou que Deus ama a todos indistintamente? Então por que eu vou escolher a quem amar e achar que sou melhor do que o outro? A gente não ia ficar envergonhado se ele nos flagrasse tendo uma atitude assim? Então, que nós busquemos indagar, sejamos duros conosco mesmos e compreensivos com aqueles que erram, né? Isso aqui é um convite não para a gente ficar julgando o que o outro está fazendo de errado, não. É para a gente julgar a nossa consciência naquilo que nós fazemos de errado e às vezes queremos adaptar para que fosse algo correto, né, de acordo com os nossos entendimentos, mas que no fundo a gente sabe que não é, né? Então, esses desvios que nós temos, que são conscientes, porque a gente sabe que está fazendo a coisa errada, e injustificáveis, porque as nossas próprias razões não vão justificar aquilo que é errado, né, demonstram que nós estamos renegando Jesus. E na passagem que eu li no início, né, todo aquele que se declarar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei. Então, se é através da nossa vivência que a gente mostra que está declarando, é também através da nossa vivência que nós mostramos que estamos renegando Cristo. E são através dessas atitudes erradas que a gente passa pano, diz que está tudo certo, que a gente está mostrando que não internalizou ainda esse convite do Cristo de sermos pessoas melhores. Tem uma outra passagem no Evangelho de Lucas que ele diz: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará,
quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. E essa passagem aqui nos leva à reflexão de por que nós temos vergonha de fazer o que é certo, né? Muitas das vezes a gente está fazendo uma coisa certa e a pessoa chega você vai fazer isso, você é muito certinha, né? Você dirige colocando o cinto de segurança como se fosse a coisa mais estranha do mundo. Aí você fala, mas é o certo, mas as pessoas às vezes estão sendo tão acostumadas com a coisa errada que você se sente vergonha às vezes de fazer o que é certo, né? Hoje em dia, com essa inversão de valores, às vezes nós temos essa vergonha. Ele diz aqui, quem se envergonha de mim, das minhas palavras, porque, novamente, a nossa vivência tem que ser pautada nas palavras do Cristo. Então, quando nós buscamos bem proceder e temos vergonha disso, ele diz aqui, o Filho do Homem, ou seja, Jesus, também dele se envergonhará quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então, será que a nossa moral é tão fraca assim que nós sentimos vergonha de fazer aquilo que é certo? De colocar para fora as nossas convicções da moral, do amor maior, né? É algo para a gente pensar também, né? Novamente, não é porque a maioria está fazendo que é certo. Busquemos entender as razões de por que a maioria está agindo assim. Se ela se encaixa nos parâmetros de ética e moral que eu aprendi no Evangelho, que eu aprendi nessa lei universal do amor, nesse princípio de fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, então eu não tenho que ter vergonha, né? Se você faz a coisa certa, do que você vai se envergonhar? Quem tem que se envergonhar é quem está fazendo o que é errado, que está sendo conivente com isso, né? A respeito de ética, tem um filósofo que chama Immanuel Kant. Ele tem um imperativo categórico para você saber, mais ou menos para a gente se situar, se a gente está bem procedendo ou não. E ele diz que a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Quando o indivíduo se encontra diante desse dilema, ele tem que se perguntar, seria saudável para a sociedade se todos fizessem isso que eu vou fazer agora? Você para e pensa, seria saudável se todos na sociedade furassem a fila da vacina? Se for saudável, aí você faz o que deve ser feito, o que você acredita que tem que fazer. Se não for, então é melhor se abster, né? Isso serve para diversos dilemas morais que a gente encontra na nossa vida. Se todo mundo estivesse fazendo o bem ao próximo, doando comida, será que eu tenho que fazer também? O que vai gerar quando eu estou doando comida? As pessoas se sentem saciadas, eu estou fazendo a caridade. Se mais pessoas fizessem a caridade, não seria bom? Então, no dilema entre fazer a caridade ou não, devo fazê-la. Agora, se as pessoas decidissem fazer justiça com as próprias mãos, e aí, ancorado nas próprias razões, né? Se todos buscassem fazer justiça com as próprias mãos também, será que isso seria bom para a sociedade ou não? A nossa consciência vai nos falar. Então, esse exame da consciência que a gente tem que fazer aplicado à sociedade também, porque a gente acha que os nossos atos são atos isolados, que não vão repercutir, e a gente está muito enganado, porque nós fazemos parte desse conjunto em que os atos de um influenciam os atos dos outros também. Então, que nós busquemos influenciar para o bem e não para o mal, né? Porque assim, através desse nosso bem proceder, o certo vai ser aquilo que todo mundo está fazendo e não vai ser algo que está remando contra a maré. Então, que a gente busque construir essa realidade que nós queremos para o futuro, né? Busquemos fazer esse exame de consciência, mas não sejamos rigorosos também, muito rigorosos, senão a gente vai se martirizar muito. Lembremos que nós ainda somos seres humanos passíveis de erro, que nós ainda estamos aqui para aprender e nos melhorarmos. A gente vai errar, nós não somos perfeitos, não é porque eu estou aqui
fazendo uma palestra, quer dizer que eu sou a dona da verdade e que eu faço tudo certo. Eu erro também, todo mundo erra, mas a vivência do Cristo é você entender que errou e buscar melhorar. Porque a gente só aprende quando busca entender a razão que me levou a atuar dessa maneira e quando estiver diante desse novo dilema, eu vou saber como melhor proceder nessa situação, né? Então, buscando fazer esse exame de consciência e aplicando a cada dilema que nós nos encontramos, nos deparamos na nossa vida, a gente acaba por declarar e reconhecer Cristo nas nossas próprias ações. E, novamente, vem aquela pergunta, mas e quem está fazendo a coisa errada, né? Como é que fica? Tá, eu já sei que eu tenho que fazer a coisa errada, mas e fulano, que toda vez está chutando cachorro lá na casa dele, que bate na esposa e que faz tudo errado? Aí a gente para e começa a querer julgar o próximo. E nos esquecemos que esse não é o nosso papel, né? Não é o nosso papel julgar as ações dos outros. Claro que se for crime, temos que denunciar, né? Mas julgar a moral do próximo não é o nosso papel. O nosso papel é cuidar da nossa administração, daquilo que está ao nosso alcance para o nosso avanço. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa que às vezes age com má fé, que tem má índole, ela vai se dar conta de que isso não é saudável, nem para ela, nem para o próximo. E isso é uma questão dela mesma, para com a sua própria consciência e para com Deus. Não é nosso papel querer apontar os erros do próximo. Mas podemos muito bem, se essa pessoa estiver aberta, podemos influenciá-lo para o bem, né? Porque nós temos essas ferramentas também através do nosso conhecimento. Por pouco que seja, às vezes acaba sendo muito para aquele que não tem nada, né? Emmanuel também diz no livro Caminho, Verdade e Vida, esse livro aqui, no capítulo 80, ele diz que nós também temos muito que aprender com essas pessoas de moral meio torta, né? Ele diz, examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então é como se fosse um exemplo daquilo que eu não deveria fazer, né? Uma advertência também de que talvez eu tenha feito isso algum dia e me dei conta de que é errado. Então, ter paciência com o outro, de que uma hora ele vai alcançar essa compreensão também, né? E essa questão da consciência ele também traz e fala, ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Então, muitas vezes a gente faz uma coisa que não foi muito certa, a gente tenta se justificar, mas a nossa consciência fica nos cobrando, e a gente tem aquele mal-estar, às vezes não consegue nem dormir, e como eu costumo dizer muito, não tem nada como você deitar na sua cama e dormir com a consciência tranquila de que você fez o seu melhor, de que você buscou fazer o certo, né? E essa nossa consciência nos adverte sempre. Basta que nós estejamos atentos a isso, a essa sensação que vai trazer. Se é uma sensação de leveza, de missão cumprida, ou uma sensação de desconforto, né? Todo mundo já teve experiências assim e sabe muito bem como é essa advertência da nossa consciência. Então, que nós busquemos, a partir disso, a partir dessas reflexões sobre moral, sobre a ética, de buscar seguir o exemplo do homem de bem que nos foi dado no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Ele tem um capítulo, no capítulo Sede Perfeitos, no tópico 3, ele tem um grande texto que fala sobre os atributos desse homem de bem. Eu vou ler aqui apenas alguns, só para a gente ter uma noção de quão profundo e quão, muitas vezes, difícil para a gente se tornar esse homem de bem. Porém, não impossível, nada
Impossível. Ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Porque essas leis são leis eternas, leis universais, leis que lá no início da civilização, quando começamos a nos compreender como seres humanos, elas já existiam, porém um pouco brutas, foram se melhorando e vão se melhorar ainda mais, né? São leis eternas. E ele diz aqui, quando interroga sua consciência a respeito dos próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei. Então aqui o homem de bem sempre se interroga, sempre busca saber como está procedendo, né? Se ele não violou essas leis que pautam a nossa moral. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, será que nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance? Se pergunta se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil. Isso também. Será que eu poderia ter ajudado alguém e não agir por mera conveniência minha, porque eu não estava com vontade, estava com preguiça? Será que eu fiz isso? É importante que nós sejamos duros conosco mesmo, né? Se alguém tem que se queixar dele, se pergunta se alguém tem que se queixar dele, enfim, se faz ao outro tudo o que queria que fizesse por ele. Então aqui é a regra de ouro novamente, é eu buscar entender que as minhas ações devem seguir esse princípio de que eu tenho que fazer para o próximo, tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado também. Mais adiante ele diz que o homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar retorno algum. Então aqui novamente pautado na caridade, né, no amor ao próximo. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, de ir atrás do interesse dos outros antes do próprio. Então, será que nós buscamos, nos esforçamos para fazer isso? Ou será que eu penso só no meu umbigo? Será que eu estou sendo egoísta? Né? Será que eu realmente estou sendo esse homem de bem internamente? Ou eu estou só falando da boca para fora, dizendo que eu sou bom porque eu acho que sou bom? Será que eu sou realmente bom? Será que o outro me enxerga como um homem de bem também? Interrogar a nossa consciência a respeito disso. Aí ele diz aqui, o egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de toda ação generosa. Então o egoísmo, ele pensa tanto em si, o egoísta pensa tanto em si, que ele ainda calcula o que ele vai ganhar, o que ele vai perder com a atitude que ele vai fazer, né? Não sejamos assim, não sejamos mesquinhos. Mais adiante, isso aqui é um texto longo e eu estou reduzindo aqui para caber no nosso tempo. Ele diz que respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anátemas àqueles que não pensam como ele. Então, hoje em dia, isso é uma virtude que nós temos que almejar, internalizá-la nas nossas vidas, né? Estamos vivendo num mundo muito polarizado, em que as pessoas acham que é preto no branco, que é isso e aquilo. Mas se a gente lembrar da imagem do yin e yang, que representa o equilíbrio, a gente vê que para existir o equilíbrio tem um pontinho de preto no branco e um pontinho de branco no preto. Então a gente vê que a gente não vive num mundo de contrastes. A gente não vive num mundo que é tudo delimitado. Existem nuances que nós temos que buscar entendê-las também. Não existem verdades absolutas. Cada um tem um ponto de vista, uma história, influências anteriores que levam a agir assim, né? Então, que nós busquemos respeitar isso. A gente pode não concordar, mas pelo menos buscar respeitar, e se não for de acordo com aquilo que eu entendo que é o certo, que eu tenha paciência com esse próximo, porque uma hora ele vai entender que não é assim que se deve proceder, né? Todos nós caminhamos para essas leis universais que uma hora ou outra serão compreendidas por cada um, só que cada um num tempo diferente. Ele diz que o homem de bem estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las, e todos os esforços são na intenção de que possa dizer-se: amanhã, que há nele algo melhor que na véspera.
Então, o homem de bem faz esse exame de consciência, busca entender suas imperfeições e busca entender, será que hoje eu fui melhor do que ontem? E como eu posso ser amanhã melhor do que hoje? Né? Esse é um compromisso que nós temos conosco e com a sociedade também, né? De bem proceder, de declarar Jesus, Deus em nossas vidas. Ele diz, o homem de bem, enfim, respeita seus semelhantes, todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Então aqui a empatia, nos colocarmos no lugar do próximo e buscar tratá-lo da melhor maneira possível, porque é assim que eu gostaria de ser tratado também. E ele finaliza dizendo, isso não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ainda assim, quem quer que se esforce para consegui-la está no caminho que conduz a todas as outras. Então aqui a gente já achou que foi muito, né? Ainda pulando alguns parágrafos, a gente pensa, meu Deus, tanta coisa para ser um homem de bem. E aqui ele diz que não são todas. Ainda tem muito que caminhar. Mas se nós buscamos atender ao que está aqui, nos esforçamos sinceramente, já estamos no caminho para adquirirmos cada vez mais virtudes, né? A chave disso tudo é ter uma moral ética, é buscar fazer aquilo que se pauta no amor, na caridade, nessas leis universais e que Cristo vem nos trazer o manual através das suas vivências, através daquilo que ele traz na sua mensagem de consolo. Lembremos de que a mensagem do Cristo é de amor e de consolo. E se nós vemos alguém que está distorcendo isso para atacar o próximo, busquemos na fonte, busquemos entender aonde isso estava e busquemos compreender qual a real mensagem. Se vai contra a moral, deixa eu analisar aqui e ver se realmente Cristo falou isso ou se a pessoa está interpretando errado. Geralmente é uma interpretação egoísta. Então, por isso, nós incentivamos a leitura, incentivamos a pesquisa, incentivamos a fé raciocinada. Internalizar aquilo que nós entendemos como certo, como verdadeiro, porque faz sentido para nós, mas também respeitando aquele que não compreende ainda. Todos nós estamos nessa caminhada, nós já erramos muito, erraremos muito mais, então isso requer paciência, requer calma e requer também um exame de consciência sincero, se eu realmente estou comprometida nessa minha melhora para ser bem recebida no plano espiritual, ou se eu não acredito no plano espiritual para eu ser respeitada no mundo dos homens, né? Porque essa autoridade moral vem das nossas ações, não daquilo que a gente fala, não daquilo que a gente diz. Então, fazer o bem, ser uma pessoa correta só traz benefícios, né? Então, para que fazer a coisa errada? Não tem sentido, né? Então, que busquemos aplicar essa moral na nossa vida e assim seremos pessoas melhores, felizes, mais completas e que dormiremos, deitaremos nossa cabeça no travesseiro e teremos aquela sensação de dever cumprido, de que estamos fazendo aquilo que é o certo. Muito obrigada a todos que assistiram, tiraram um pouquinho do tempo para refletir sobre essa mensagem de hoje e até a próxima. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.